Então, como eu expliquei já nas aulas passadas, classificadores, né? CL, esse é o sinal CL, ele vai classificar coisas, né? Objetos, pessoas, lugares, animais, enfim, ele vai classificar. Então eu vou dar dois exemplos e depois eu já entro no assunto da criação, tá certo? Então presta atenção. Eu já expliquei os verbos classificadores, eles vão incorporar o objeto, lembra? Cortar, cortar, cortar com a faca, cortar cabelo, cortar com a tesoura. Então, ele vai classificar esse cortar. Cortar o quê? Então, o que vai definir o tipo de corte do verbo cortar que eu vou fazer, tá? Então, só para relembrar, se tiver dúvida, eu vou deixar aqui o link da última aula, tá certo? Para você revisar lá. Mas, por exemplo, se eu digo um animal, lembra que animal eu faço com o número 5, caminhando pela floresta. Posso usar a letra B também, por exemplo, rastejando, se for um réptil, tá certo? Posso incorporar o objeto se eu quiser fazer um animal grande, né? Um elefante andando. Eu posso incorporar, por exemplo, um touro, né? E fazer aqui o chifre dele. Então eu vou classificar que tipo de animal eu quero ali mostrar para vocês entendam melhor qual é esse animal. Então, CL, lembra aí, classificadores, tá bom? Um outro exemplo que eu quero dar é o do sapato. Sinal de sapato é esse aqui, sapato. Mas existem vários tipos de sapato e, por exemplo, se eu quiser dizer que tem uma mulher que ela foi até uma festa, né, um aniversário, por exemplo, e ela se arrumou todinha, ela colocou um vestido longo, né, ela se maquiou, ela passou perfume e ela escolheu um sapato. Mas eu posso classificar esse sapato, que sapato ela usou? Então eu posso dizer que ela escolheu, por exemplo, um sapato alto. Então, eu faço a configuração assim e vou incorporar a sua chegada lá nessa festa. Então, ó. Dessa forma, eu estou usando um classificador para classificar o tipo de sapato que essa moça bonita utilizou. Deu para entender? É fácil, não vou me alongar, tá? Vou ser bem breve. Mas na criação, o que isso pode ter a ver com criação? Para sinalizar a história da criação, eu utilizo muito classificador, bastante, porque quanto mais eu uso o classificador, mais o surdo consegue imaginar. É como se ele conseguisse voltar lá no momento em que Deus criou o mundo e ele consegue visualizar. O ouvinte, quando ele ouve, por exemplo, a história da criação, ele começa a se colocar lá naquele lugar e as imagens, as palavras vão entrando na sua mente e ele vai recriando, né, aquela situação. É o que a gente chama de token. Mas o surdo também vai fazer essa criação, só que se ele não ouve, o que vai ajudar ele a recriar, né, essa criação na mente dele, ele imaginar como foi que se deu a criação. Então a gente precisa utilizar bastante classificadores, né, expressões faciais e corporais, para que ele consiga imaginar como foi essa criação. Então vamos lá, por exemplo, para o verbo separar, como eu utilizo o verbo separar com um classificador? O verbo separar é um verbo classificador. Então se eu digo que no segundo dia Deus separou o céu da terra, então eu posso dizer que Deus pegou o céu, colocou aqui em cima e aqui embaixo ele deixou a terra, o mar, certo? Então separar eu vou colocar o céu aqui mais em cima e aqui embaixo vai ficar a terra e as águas. Deu para entender? O sinal de criação sempre foi usado dessa forma. Deus criou, tá? Deus, o sinal de Deus é esse. E eu faço dois sinais juntos. Eu uso o sinal de fazer, olha, unha com unha, fazer. E faço sinal de mágica. Mágica. Porque foi como um passe de mágica, né? Deus falou e tudo foi o quê? Surgindo. Mas esse sinal aqui também, ele lembra uma teoria que algumas pessoas que não acreditam em Deus usam, que é a teoria do Big Bang, que tudo aconteceu num passe de mágica, não é verdade? Então, tá caindo um pouco em desuso esse sinal. A gente começa a utilizar agora
este sinal aqui. Deus falou, ou através da palavra, né? Sinal de palavra, ó. Através da palavra, tudo foi surgindo. Então, olha só. Ou, e tudo foi surgindo. Então, Deus falou, sinal de falar, ou Deus falou, né, que é sinal de palavra aqui, ó, na boca, e tudo foi surgindo, certo? Então, tem esses dois sinais para a criação. Esse que eu fiz agora e o sinal de criação, né, como num passo de mágica. E realmente foi assim, né? Deus foi falando e tudo foi surgindo, ok? Na criação, na semana da criação, eu escolhi o segundo dia que eu já fiz, com o verbo classificador separar. Ele colocou o céu em cima e aqui embaixo ele separou a terra e as águas. E o sexto dia, que foi o quê? A criação dos animais e também de uma pessoa que ficou conhecida como Adão. Olha, o sinal de Adão é a letra A aqui em cima, tá? Adão. E Eva é a letra E aqui, próxima à boca. Adão, Eva. Como foi que Deus criou Adão? Então, eu vou fazer agora, eu vou simular esse momento e vou usar também a Libras e vou usar classificadores, tá certo? Então, prestem atenção. Viram só? Então, eu utilizei aqui, né, Deus, incorporei Deus aqui, pegando um barro, eu fiz a datilologia da palavra barro, amassando, fazendo aqui como se fosse uma massinha, uma bolinha, e fui desenhando o corpo de Adão, né, fui simulando um corpo humano, os pés, e depois soprei o fôlego, como a Bíblia ensina. Então, eu usei classificadores. Agora, como é que eu uso classificadores para classificar os animais que foram criados? Porque o sinal de animal é só esse aqui. Eu faço esse sinal aqui, que é o para onça ou leão, e faço isso aqui. Esse é o sinal de animais. Que animais foram criados no sexto dia? Os animais maiores, né? Os animais terrestres. Então, foi criado o elefante, a girafa, os répteis, o macaco. O que mais, Alice? Você vai falando aí os animais? Macaco. O jacaré, o leão. Então, olha só. Aqui, eu vou colocar um animal caminhando, tá? E agora, quantos animais tem caminhando? 2. 2 animais. E agora, vários animais. Porque quando eu uso toda a minha mão, eu quero dizer que tem muitos. Mais de 4 eu já posso usar dessa forma, animais. Deu para entender? Agora, eu tenho aqui quem? Adão. E Adão está caminhando. Lembra que eu uso essa classificação para uma pessoa caminhando? Ou ela em pé. Agora, se eu faço dessa forma, ou, quantas pessoas tem aqui caminhando? 2 pessoas caminhando. Mas se forem mais de 2, se forem 3 pessoas, 3 pessoas caminhando. Se for 4 pessoas caminhando, 4 pessoas caminhando. E se for 5 pessoas caminhando, eu faço assim? Ou assim? Não. De jeito nenhum. Se for mais de 4 pessoas caminhando, aí eu já vou juntar minhas 2 mãos e fazer isso aqui, ó. Que já vai sinalizar como se fosse um grupo grande. Várias pessoas.
multidão, olha. Por isso eu faço o sinal de fila dessa forma, uma pessoa atrás da outra. Fila, uma filinha, uma filona. Para carro, a mesma coisa. Carro, vários carros enfileirados ou vários carros um ao lado do outro. Deu para entender? Então, durante aqui essa aula, eu ensinei para vocês alguns classificadores relacionados, né, à criação. Então, agora, eu vou fazer duas pequenas frases que eu já falei antes. Se você prestou atenção, você vai lembrar. Se você não prestou atenção em nada, você vai precisar voltar ao vídeo e assistir tudo de novo, porque essas duas frases que eu vou te ensinar agora, eu vou fazer agora para você, eu não vou dar resposta, porque eu quero que você me responda aqui no Eclass. Isso mesmo, você vai responder. Número 1, vai escrever a frase em português. Número 2, escreve em português o que você compreendeu, tá bom? Não precisa ser igualzinho ao que eu já disse aqui, mas o que você compreendeu dessa frase, o que significa ela em português, tá certo? Vamos lá? Primeira frase, hein? Lembra que eu vou só sinalizar em libras e você vai precisar responder aqui em português e vale nota. Vale 5 essa atividade, hein? Primeira frase. Fácil, né? Mas eu vou fazer de novo, hein? Preste atenção. Segunda frase, mais fácil ainda, tá? Ou, muito fácil, não foi? Então tá, eu quero saber se você entendeu, se você assistiu o vídeo, curte aqui, se você veio pelo YouTube, curte aqui, se inscreve para ver outras aulas e responde para mim no Eclass, tá bom? Não me mande pelo celular, manda na caixinha de texto do Eclass, que vale 5, tá bom? Qualquer dúvida, assiste novamente. Boa aula e até a próxima. Tchau, tchau! Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, eu vou revisar o assunto classificadores e vou ensinar para vocês algumas frases, como a gente encontra os classificadores, por exemplo, na criação. Então, preste atenção e no final do vídeo vai ter uma atividade. Você precisa assistir o vídeo inteirinho para entender essa atividade e responder aqui no Eclass, tá bom? Não sai daí, não pula o vídeo.